É isso aí, galera. Rolou o último treino de 2025. Resolvi fazer diferente. Na planilha tinha 5 quilômetros, mas eu disse por que não fazer um sprint de duatlon, né? Fiz meus 5 quilômetros, pedalei os 20 quilômetros ali com calma, depois corri mais os 2,5 km que faltava para poder completar, tudo bonitinho. E ficou uma reflexão para esse final de ano. Fui assistir a São Silvestre esse ano e para mim foi diferente. Porque de fato, pessoas que eu conhecia ou pessoas que eu acompanhei durante o ano, nos esportes que eu pratico, nos esportes que eu assisto, iriam estar lá. E aí para mim foi diferente, foi especial. Fui assistir com meu pai, fui assistir com meu irmão e estava ali na expectativa. Um cara do mesmo estado que eu ia correr, um atleta que eu admiro no triatlo também ia competir, um colega e atleta também que eu admiro das ultras maratonas, do trail run também, ia competir. E ia ser interessante ver aquela galera na largada, ver que performance essas pessoas elas iam exercer ali naquele ponto. E isso me trouxe para várias coisas durante o ano, que eu fiquei comparando com o meu treino, por exemplo. Os primeiros 5 quilômetros foram horríveis. Tava num ritmo bom, num ritmo que eu gostaria de estar, porém, assim, incomodou pra caramba. Tava ruim naquele começo. Logo eu passei pra bike e decidi que eu ia pegar leve e gosto de acompanhar os números. E acompanhando os meus números, meio que eu não tava pegando leve, mas à medida que eu continuei, se tornou confortável. Tava mais tranquilo e as médias não estavam baixas como eu previa que estariam. Logo eu fui para a conclusão, os últimos quilômetros, e foi confortável. Foi confortável e naqueles últimos 2,5 km eu fiquei refletindo sobre o que o Miguel Hidalgo tinha falado ali na sua entrevista, depois dele ter pego a 11ª colocação na São Silvestre. E ele falou uma coisa que eu fiquei refletindo depois. Ele falou que no começo é uma prova para quem saía bem aquecido, para quem estava bem aquecido, e ele forçou bastante no começo, ele acreditaria que se tivesse pego mais leve, talvez ele teria conseguido ganhar mais 1 minuto no final, talvez ele conseguiria ter tido ali uma performance melhor. Mesmo ele não conseguindo fazer da forma como ele gostaria de fazer, ele continuou e ele concluiu. E eu trouxe para esse ano de 2025, não sei se você fez planos para esse ano de 2025, eu fiz planos para esse ano de 2025 e basicamente deu tudo errado. Não tudo de fato errado, muitas coisas que eu gostaria de concluir aconteceram, muitas coisas que eu queria continuar também aconteceram e coisas que eu gostaria de ter começado eu também comecei. E no começo era horrível, era difícil. A gente às vezes tem algum projeto pessoal, às vezes você tem um desejo sequer, planos, e para começar realmente é a parte mais difícil de todas. Dentro de todas as coisas que eu fiz esse ano, começar todas elas talvez seja aquela parte dos 5 quilômetros que realmente pega, que puxa, que às vezes você começa rápido, às vezes numa velocidade que não é para estar, e acaba pegando aquele embalo e talvez essa velocidade puxe ali aquele 1 minutinho no tempo final, que talvez seria mais rápido se você tivesse começado com calma. Comecei algumas coisas aceleradas, não continuei outras coisas e acabei também não concluindo muitas outras coisas. Vendo de fato que tudo aconteceu nesse ano, eu tenho só a aprender e a melhorar. No meio do vídeo, o Hidalgo tinha dito, se eu voltar mais uma vez, e no final do vídeo ele repetiu, vou tentar voltar mais uma vez e usar de aprendizado. Talvez vou treinar mais 2 meses, corrida antes da prova, para chegar aqui e entregar o meu melhor. E trazendo para essa época de fim de ano, onde às vezes a gente para os nossos planos, a gente não finaliza, talvez esse seja um tempo de não parar. Talvez seja um tempo de continuar. Porque às vezes a gente renova planos, a gente traça novas metas, a gente busca novos objetivos e esquece dos que não foram concluídos, a gente acaba descartando coisas que um dia foram os sonhos. Um dia foram os nossos sonhos, um dia foram os nossos objetivos, e a gente acaba descartando de uma forma tão fácil, como se esse ciclo de virada do mundo, como algumas pessoas estão falando, fosse uma coisa supérflua. E aí a gente acaba caindo nessa rodinha, não concluindo as coisas que precisamos concluir, não continuando as coisas que a gente precisa continuar, e não começando de fato aquilo que precisa ser começado. Eu confesso que esse ano ele me pegou bastante, porque bem no meio do ano eu já previa que eu não conseguiria concluir alguns projetos pessoais que eu teria, porém, eu tracei um plano onde eu começaria o meu 2026 muito antes dele virar no calendário. E eu já acabei rodando essa parte, já comecei traçando os meus planos, já iniciei alguns projetos pessoais e estou na fase de continuar. Um deles sempre é a minha rotina de treinos, que é o que me motiva a cuidar da minha saúde, é o que me motiva a estar em provas, é o que me dá bastante bagagem para o meu trabalho. E talvez, diferente dos outros anos, eu não vou lembrar bem o que de fato aconteceu, esse ano não vai ter pausas. Então, fiz o meu treino hoje, espero que amanhã eu esteja com essa motivação para fazer o meu treino de amanhã.
e continuar, sem deixar com que essa ocasião, esse momento, ele faça com que eu force uma pausa, um relaxamento. A gente precisa continuar independente da circunstância. É a tal da disciplina que a gente quer almejar. E é interessante que a disciplina ela é fácil em algumas ocasiões, quando é conveniente, mas ela é muito difícil quando é algo que você não é tão bem resolvido. E aí, para conseguir ter essa disciplina em algo que você não é tão bem resolvido, acaba ficando um pouco complicado. Eu decidi voltar um pouco nas literaturas que um dia me tiraram de onde eu estava, me trouxeram para onde eu estou hoje, e lembro bastante desses 3 Cs que o Caiano fala. Comece, continue e conclua. Talvez eu vou usar esse mantra para esse ano de 2026, porque, cara, quando você consegue concluir algo, é muito satisfatório. E às vezes, quando você conclui algo, você acaba parando no tempo e entendendo que aquilo é um novo começo. Hoje pode ser um novo começo. Não sei como é que você trata as suas metas, mas dentre algumas coisas que a gente pode traçar, né, para esse ano seguinte, talvez seja continuar e concluir. Porque a parte mais difícil vai ser começar, mas depois que você começa, às vezes não vai ser uma opção desistir. Então, às vezes pode ser mais difícil começar, às vezes pode ser muito mais difícil continuar e concluir, dependendo para onde a vida lhe leva, dependendo para onde os ventos lhe carregam. Acaba sendo um pouco fácil ou um pouco complicado. As circunstâncias da vida a gente nunca vai prever. E uma coisa é certa, precisa de tempo para tudo. Isso é muito importante. Eu lembrei de uma coisa que eu vou tentar encontrar rapidinho. Aqui, olha só. Tudo nesse mundo tem seu tempo. Cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo para ficar triste e tempo para ficar alegre. Tempo para chorar, tempo de dançar. O tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntá-las depois. O tempo de abraçar e o tempo de se afastar. Há tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para economizar e tempo para desperdiçar. Tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. E o que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já não aconteceram e que ainda vão acontecer, porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Tem tempo para tudo. E, às vezes, essa ansiedade que rodeia a gente, essa é uma ansiedade pelo tempo. Das coisas que a gente não consegue prever, das coisas que a gente não consegue controlar e acaba realmente sendo um pouco complicado. Eu vejo que talvez as coisas que eu não consegui continuar e talvez eu nem tenha conseguido concluir esse ano são coisas que talvez não estejam no tempo certo. Mas a todo tempo é o tempo da gente continuar. E às vezes o que não está sob o nosso controle, a gente joga para a conta de Deus. Ele disse que tem tempo para tudo, então eu não tenho esse poder de questionar. É isso aí. Fica aí essa reflexão. Feliz ano novo para você. É o básico, de forma consistente.